Essa é a Califórnia, o terceiro maior estado norte-americano com um pouco menos de 40 milhões de pessoas e alguma das indústrias mais influentes do mundo. Se fosse um país, a Califórnia seria a quinta maior economia do planeta com um PIB de 3,4 trilhões de dólares, superando todas as outras nações, exceto China, Japão, Alemanha e, é claro, o próprio Estados Unidos. O que é incrível, pois representa aproximadamente 15% da economia nacional estadunidense. A Califórnia está fazendo algo que muitas economias avançadas não conseguem fazer. Está crescendo em um ritmo absurdo, crescendo mais rápido do que o resto dos Estados Unidos. O volume de comércio da região sul vem batendo recordes. A hotelaria e o turismo nunca pararam. Da mesma forma que as indústrias de tecnologia são motores do estado, como o Vale do Silício, situado na Baía de São Francisco, contendo várias empresas high-tech, que se destacam pela produção de circuitos eletrônicos e informática. Além disso, a Califórnia sempre foi conhecida por seu poderoso setor agrícola, que representa mais de um terço da produção desse serviço no país, com um elevado índice de produtividade. Também temos a sua indústria do petróleo, que progrediu após o próspero ciclo do ouro em meados do século XIX. Adicione a tudo isso um clima ameno e a indústria cinematográfica mais famosa do mundo. E aqui temos um modelo invejável de crescimento econômico e desenvolvimento social, o que muitos chamam de Californian Dream. Contudo, contrariando essa imagem de sucesso, a Califórnia tem enfrentado problemas e desafios. A sua população vem diminuindo pela primeira vez na história, com números recordes de pessoas partindo para estados como Texas, Nevada, Idaho e Oregon. A população em situação de rua segue crescendo junto com a desigualdade e coloca em xeque o famigerado sonho americano. São mais de 160 mil indivíduos sem ter onde morar, com uma crescente alta desse quadro todos os meses. Segundo os dados mais recentes do censo estadunidense, 1 em cada 5 californianos vive na pobreza, ou seja, 20,4% das pessoas. E para piorar ainda mais toda essa situação, o índice de violência e deterioração social tem tomado proporções assustadoras. Para entender o que realmente está acontecendo na Califórnia, precisamos se questionar em que parte esse estado americano errou e continua errando. Mas antes disso, peço o seu like para me ajudar a continuar entregando conteúdos assim. Não esqueça também de se inscrever e deixar nos comentários quais próximos temas ou assuntos gostariam de assistir aqui no canal. De antemão, agradeço enormemente e vamos pro vídeo. Em janeiro de 1848, numa manhã típica do norte da Califórnia, James Wilson Marshall, que liderava o esforço de construção para erguer uma serraria, desceu em direção ao rio American no intuito de inspecionar o seu progresso. Ele nunca esperou que o que encontraria alteraria para sempre o futuro da Califórnia e até mesmo do mundo. Marshall notou manchas brilhantes no leito do canal e, ao estender a mão para sanar sua curiosidade, percebeu que era ouro, dando início ao período que ficou conhecido como Corrida do Ouro da Califórnia. A notícia rapidamente se espalhou. Num piscar de olhos, centenas de milhares de pessoas de todo o mundo desceram naquelas montanhas para navegar pelos rios lamacentos na esperança de encontrar sua própria fortuna pessoal. Fato é que aquele homem foi expulso das próprias terras pela onda resultante de garimpeiros e nunca obteve lucro com sua descoberta. Com isso, a descoberta também trouxe avanços para a região. Em 2 anos, a população mais do que duplicou. Empresários abriram lojas, enquanto outros começaram a cultivar no Vale Central. E antes que todos percebessem, a Califórnia se tornou um país industrial, agrícola e tecnológico que conhecemos hoje. Essa breve história nos conta o início de um estado que tinha tudo para continuar trilhando um caminho de sucesso. Porém, nos últimos anos vem cometendo erros graves que afetam diretamente a vida de sua população. A Califórnia passou a sofrer com graves problemas ocasionados pela adoção de políticas públicas enviesadas, como a tolerância com o uso de drogas, descriminalização de furtos, alta de impostos e um crescimento constante dos custos de habitação. O desenvolvimento é normalmente visto como algo positivo, mas para muitos californianos as cifras mais altas do PIB não se traduzem necessariamente em maior prosperidade. Se nos concentrarmos em questões como pobreza e dificuldade no acesso à moradia, não parece que estamos falando da quinta economia mundial. É um estado com uma grande desigualdade, a moradia é caríssima. A cidade de São Francisco é a 4ª cidade mais populosa do estado da Califórnia, resultando em uma densidade populacional superior a 7.000 pessoas por quilômetro quadrado.
Com isso, ganha também o título como uma das cidades mais caras dos Estados Unidos, onde o aluguel médio de um apartamento simples é de $3.000. Tudo isso ocasionou um aumento de mais de 2% no número de sem-tetos na cidade. Parece pouco, porém representa 12 vezes a média nacional. A diferença de riqueza dos californianos é apontada como a maior vulnerabilidade do estado. De acordo com o Instituto de Políticas Públicas da Califórnia, a distância entre ricos e pobres impacta os custos de moradia, o custo de vida, a crise do sem-teto e levanta a dúvida de seus cidadãos se terão um futuro nesse local. Embora a Califórnia esteja no centro de inovações em ciência, tecnologia e negócios, ela também tem a maior taxa de pobreza dos Estados Unidos quando o custo de vida e moradia são considerados. Em contraste, de acordo com a Forbes, mais bilionários residem na Califórnia do que em qualquer outro lugar do país. A economia californiana é extraordinariamente bem-sucedida, mas não beneficiou muitas pessoas. Com isso, a Califórnia vem perdendo população no que vem sendo chamado de o Grande Êxodo da Califórnia. Durante décadas, centenas de milhares de pessoas deixaram o estado dourado e a situação está acelerando. Para comprar uma casa básica, os californianos precisam de pelo menos 7 vezes a renda média. Metade de todos os residentes do condado de Los Angeles gastam 50% ou mais de seus salários apenas para alugar. E não são apenas os trabalhadores que vão embora. Centenas de grandes empresas, incluindo titãs como HP e Tesla, mudaram ou estão mudando para fora do estado, onde buscaram locais com tributação mais baixa, levando consigo dezenas de milhares de empregos bem remunerados. Especialistas indicam que políticas públicas adotadas são hoje reconhecidas como responsáveis por piorar substancialmente a situação local. Entre essas políticas erráticas, podemos citar que a Califórnia adotou uma sequência de aumento dos impostos que, combinados com elevado custo de vida e alto preço de aluguéis, levaram em torno de 300 mil pessoas a se mudarem para outros estados em poucos anos. Estima-se que todos os dias uma média de 940 pessoas estejam saindo de lá. Um exemplo desse afastamento é o imposto de renda individual, que é o maior existente entre os estados norte-americanos e chega a 14%. Para se ter ideia, os aumentos de impostos feitos por governos estatizantes do Partido Democrata já causaram a saída de mais de 13 mil empresas. Elon Musk, atualmente o homem mais rico do mundo, está mudando a sede da Tesla da Califórnia para o Texas. Musk diz que vai pagar 11 bilhões em impostos esse ano. Já mudou sua residência de Los Angeles para Austin, capital texana. Com uma população de quase 40 milhões de californianos, 1% dos contribuintes respondem por quase metade da receita de imposto de renda do estado. E Musk, o maior contribuinte desses 1%, simplesmente foi embora. Dessa forma, outro problema enfrentado é a tolerância com o uso e consumo de drogas, transformando a Califórnia num grande consumidor a céu aberto, criando um ambiente de desconforto entre boa parte das famílias locais, sendo mais um dos motivos na fuga de pessoas para outras regiões do país. Skid Row é a principal cracolândia do mundo. Moradores em situação de rua ocupam 54 quarteirões da cidade de Los Angeles. Cerca de 4 mil pessoas permanecem no local, mais que o dobro da Cracolândia de São Paulo. A Califórnia tornou-se o lar de fato da inovação econômica. As indústrias de tecnologia e entretenimento, por exemplo, representam uma parcela significativa da economia do estado, gerando empregos bem remunerados. O trabalhador médio dos Estados Unidos é significativamente mais produtivo do que trabalhadores de outras economias, porque as empresas americanas investem mais para produzir mais. A tecnologia é uma das indústrias multibilionárias. Sendo assim, algumas das empresas mais valiosas do mundo foram criadas apenas no Vale do Silício. A Apple, a partir do momento em que esse vídeo é postado, vale mais do que todas as empresas públicas listadas na Austrália juntas, que inclusive já possui vídeo aqui no canal. Se tiver interessado, assim que terminar de assistir esse conteúdo, irei deixar o link na descrição. Dito isso, a Califórnia também adotou essa abordagem altamente valorizada para outras indústrias mais tradicionais. Como sabemos, o estado ainda tem um importante setor agrícola, mas ele se concentra em agricultura de alto valor em particular, que é o caso de suas vinícolas mundialmente famosas. Em resumo, o exemplo da realidade vivida pelo rico estado dourado mostra o quanto políticas públicas mal elaboradas podem se tornar fator de retrocesso, sofrimento e desgosto em grande parte da população. Não é à toa que dizem que governar a Califórnia é como governar um país inteiro.
O que foi um dia o glorioso sonho de trabalhar firme na Califórnia e ser recompensado está começando a se desgastar. Apesar disso, a Califórnia provavelmente vai continuar dominando a economia global, talvez apenas com uma desaceleração. Entretanto, o consequente fardo econômico e social recairá sobre as classes mais baixas.